Bem-vindos a mais um seminário da Sociedade Brasileira de Parasitologia. Sejam bem-vindos para mais esse evento que a Sociedade Brasileira de Parasitologia vem fazendo esse esforço, né? E vem produzindo ótimos seminários com excelentes colaboradores. E esse, com certeza, será mais um deles. E, em nome da Sociedade Brasileira de Parasitologia, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, por estarem aqui presentes, acompanhando mais uma vez. E é interessante passar para vocês também a mensagem que na semana que vem teremos o nosso seminário com o assunto, com o tema será malária, com o professor Fábio Costa, da Unicamp, e o Dr. Délio Batista, do CEPEM, lá de Rondônia. E aguardamos vocês também mais uma vez, tá? Será um grande prazer. Agora eu passo a palavra para o Dr. José Roberto, para conduzir os trabalhos. Boa tarde, tudo bem, Dr. José Roberto? Boa tarde, doutor Alberto, boa tarde a todos. Agradeço à sociedade a honra de poder participar da moderação desse seminário, um tema bastante importante, que é a taxonomia integrativa de hominídeos. Aparentemente, existia, algum tempo atrás, uma suposta ideia de que a taxonomia estivesse em extinção. Hoje, a gente vai comprovar, os apresentadores, que o tema está em plena atividade. Então, a honra da sociedade é ter 3 palestrantes, que eu vou fazer um pequeno apanhado da qualificação dos 3. Então, inicialmente, vai ser o professor Hudson Alves Pinto, que é da UFMG, vai falar sobre taxonomia integrativa e biologia de trematória, um breve histórico. Então, Dr. Hudson, ele tem graduação em farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mestrado e doutorado na mesma instituição, inclusive seu pós-doutorado foi no programa de parasitologia da mesma instituição. Eu queria chamar a atenção que a taxonomia ela envolve, historicamente, alguns grupos, algumas grandes escolas. Então, a UFMG representa toda a evolução do conhecimento em hematologia na escola mineira. E um deles é o Dr. Alain Lani de Mello, que foi orientador do Dr. Hudson. O outro apresentador é o Dr. Felipe Vieira Alves. Ele tem graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado, doutorado no programa de pós-graduação em Biologia Animal da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E, nesse sentido, eu chamo a atenção para a outra escola de hematologia. A primeira foi em Minas e essa é do Rio de Janeiro, que tradicionalmente tem a Fiocruz, mas hoje também tem a Universidade Federal representada pelo Dr. José Luiz Lux. O Dr. Felipe tinha um vasto currículo, assim o Dr. Hudson. Ele realizou estágio no exterior, na Suíça e na República Tcheca. Trabalhou como editor assistente na área de sistemática de filogenia no Journal of Parasitology. Atualmente, Dr. Felipe é residente pós-doutoral no programa de pós-graduação em parasitologia da UFMG. E, por último, teremos o Dr. Felipe Guiságio Pereira, que também tem graduação em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Juiz de Fora, mestrado na mesma instituição, e orientador foi a doutora Bernadette, e, posteriormente, o Dr. Felipe fez doutorado em Ciências Veterinárias na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E pós-doutorado na mesma instituição. Dr. Felipe também fez estágio supervisionado no exterior, na França e na República Tcheca.
Então, agora eu poderia passar a palavra ao professor Hudson para que ele inicie a sua brilhante, certamente brilhante exposição. Por favor, professor Hudson. Então, no início, né, esse breve histórico, peço desculpa pelo problema técnico. Eu gostaria de iniciar rapidamente contextualizando quem são esses parasitas. Pensem ao Filoplateomintes, ao subfilo Neodermata, que inclui atualmente todos os plateumintos endo- e ectoparasitas, composto atualmente pela classe Trematoda, foco desse seminário de hoje, mas também pela classe Monogênea e Cestoda. E estudos recentes, de filogenia, baseados em dados genômicos e transcriptômicos, apontam para uma maior proximidade de cestoda com trematoda, numa relação de grupo-irmão, apontando também a origem do parasitismo por plateumintos, como sendo o endoparasitismo. Bom, os trematóides, brevemente a importância, eles têm uma grande importância médica. Existem mais de 150 espécies já relatadas infectando seres humanos. 15 dessas, o ser humano é o principal hospedeiro definitivo. E causa doenças como a esquistossomose, que nós aqui no Brasil conhecemos muito bem, mas temos também doenças de transmissão alimentar, como a paragonimose, a clonofiose e a heterofiose, que são doenças, muitas delas consideradas emergentes. Temos vários trematóides de importância veterinária, causam doenças, infecções, por exemplo, em bovinos, em animais domésticos, em gatos nós temos Platinosomielices, de modo que os trematóides eles têm uma importância veterinária, pode levar a prejuízo à pecuária. Temos também importância na piscicultura, os peixes, eles são hospedeiros intermediários e definitivos de uma diversidade de trematóides, podendo causar uma diversidade de doenças nesses animais, prejuízos à piscicultura. E, além disso, muitos trematóides zoonóticos são transmitidos pela ingestão de peixes. Mas, não menos importante, é a importância dos trematóides como parte da biodiversidade. Existem mais de 9.000 espécies descritas em partes do mundo, com uma estimativa de ser superior a 24 mil espécies. O ciclo biológico é extremamente complexo, essa é a marca característica dos trematóides. Nós temos, obviamente, um hospedeiro intermediário, que são moluscos, principalmente gastrópodes e bivalves. Temos hospedeiros definitivos, que são vertebrados das diferentes classes, mas, na maioria dos trematóides, nós temos um segundo hospedeiro intermediário, que pode ser vertebrados e invertebrados de diferentes grupos, sendo a infecção do hospedeiro definitivo, na maioria das vezes, ocorre através de uma relação trófica entre o hospedeiro definitivo e o segundo hospedeiro intermediário. Aqui eu gostaria de salientar um ponto muito importante, que a taxonomia de trematóide é baseada quase que exclusivamente no estudo de parasitas adultos. E isso traz uma grande dificuldade para o estudo e para a identificação de estádios larvais. E aqui eu destaco as cercárias, que, na minha opinião, é entre os estádios larvais o mais negligenciado nos estudos, e por isso será foco da presente apresentação. Brevemente, como um histórico, o primeiro registro da infecção de moluscos por trematóides data do século XVIII, numa obra clássica chamada Nature, do holandês Jan Fredam, que, quando realizando a dissecção de um determinado molusco, ele fez uma prancha de ilustrações que, posteriormente, os autores, os pesquisadores, evidenciaram naquela ilustração que foi associado às cercárias. Notem aqui, de maneira muito interessante, que a publicação desse livro ocorreu 50 anos depois, após a morte do autor, já demonstrando um pouco como que as coisas eram um tanto quanto lentas nessa época. Posteriormente, um outro grande pesquisador, um naturalista europeu, Otto Friedrich Miller, quando estava estudando uma amostra de água coletada na Alemanha, ele encontrou alguns organismos, descritos como organismos aquáticos de vida livre, e que para ele era diferente de tudo que se conhecia na época, e ele descreveu como um novo gênero, o gênero Cercaria. Então, Cercaria, em algum momento na história aí da mitologia, é considerado um gênero, inicialmente incluído no grupo dos infusórios, onde naquela época estava presente organismos aquáticos de vida livre,
né, principalmente protozoários, por exemplo, o paramécia. Outros estágios evolutivos foram descritos depois, rédea, miracídios, porocisto, mas sem uma conexão, né, entre esses estágios evolutivos. Aqui, né, um trabalho clássico por Johannes Steenstrup, em 1842, ele descreveu a alternância de geração, um fenômeno biológico extremamente importante, né, onde ele demonstra, ele sugere pela primeira vez que esse fenômeno poderia ocorrer na trematoda, né, uma fase de reprodução sexuada, alternando com uma fase de reprodução assexuada, mas ele não apresenta nenhuma evidência experimental. Essa evidência experimental veio com a elucidação do ciclo biológico da fascícula hepática, por Leucart e Thomas, e foi um marco muito importante que alavancou, né, os estudos, né, sobre biologia de trematoda. Vejam que entre, né, o conhecimento da primeira cercária, né, em 1837, né, os adultos, né, a fascícula já era conhecida já no século XV, mas a elucidação do primeiro ciclo biológico de trematoda demorou-se, então, 145 anos. Então, nós chegamos agora, rapidamente, em 2020, né, e, a partir de agora, eu vou tentar mostrar para vocês, né, o que ocorreu, né, nesses últimos 138 anos, né, do estudo da interação entre trematóides, né, e moluscos, e, de fato, aconteceu muita coisa. Né, didaticamente, eu vou separar, né, a apresentação em 3 partes. Né, a primeira parte seria a descrição de uma diversidade de cercárias. Né, vários pesquisadores, né, estudando moluscos, encontraram e descreveram uma diversidade de cercárias, né, sendo aqui no Brasil a primeira delas a cercária descrita como cercária Blanchard, que foi descrita por Pirajá da Silva. Aqui nós já temos um exemplo da complexidade do estudo de trematoda. Né? Pirajá da Silva, um médico baiano, foi quem primeiro encontrou, né, em 1908, né, o Schistosoma manfoni aqui no Brasil, em seres humanos, mas quando da descrição da cercária Blanchard, ele não fazia a mínima ideia de que aquela era a forma larval do Schistosoma manfoni. Né? Essa tarefa coube, né, a Adolf Lutz, anos mais tarde, através de estudos de infecção experimental. O próprio Adolf Lutz, nas primeiras décadas do século XX, descreveu uma diversidade de cercárias, de moluscos. Um outro pesquisador muito importante foi João Manuel Ruiz, que trabalhando, né, principalmente em Minas Gerais, no estado de São Paulo, também encontrou várias cercárias, principalmente em moluscos do gênero Bionfalaria, cercárias essas muito comuns, né, nesses. Então, a gente parte para a parte 2, que seria a elucidação experimental de ciclos biológicos, né, a qual eu considero que foi a era de ouro assim, do conhecimento, né, sobre a biologia de trematoda. Né, vários pesquisadores, né, através de estudos experimentais, né, utilizando esse ciclo em laboratório, conseguiram associar, né, a cercária, né, ao parasito adulto e, com isso, chegar, né, a identificação taxonômica, né, em nível específico dessas cercárias. Então, são experimentos que visavam, né, fechar, o que a gente chama de fechar, né, elucidar o ciclo no laboratório, e, utilizando essa abordagem, mais de 1.000 espécies, né, 1.000 espécies de trematóides tiveram seu ciclo, né, experimental, né, elucidado dessa maneira. Esse conhecimento trouxe à tona um grande conhecimento sobre aspectos da biologia de trematoda, né, várias adaptações biológicas, visando, assim, maximizar, né, a transmissão, né, das diferentes espécies para os seus respectivos hospedeiros. Aqui no Brasil, né, em 2013, nós fizemos um apanhado sobre o que se conhecia, né, de cercárias e ciclos biológicos aqui no nosso país. Né, nesse compilado, baseado em 127 artigos, nós verificamos que 46 espécies de trematóides haviam sido identificadas em nível específico. O que seria isso? O autor encontrou a cercária e, através de infecção experimental, conseguiu obter o adulto e chegar na identificação. Informação importante que em 70% desses estudos foram utilizando o Bionfalaria, demonstrando assim que a maior parte desses estudos foram realizados por pesquisadores, né, que estavam, na verdade, estudando a epidemiologia de Schistosomose, e apenas 39 espécies de moluscos foram avaliadas quanto ao potencial de participação de transmissão, né, de algum trematóide.
Eu trago um trabalho de atualização, né, publicado na revista de Patologia Tropical, em 2013, revista dessa sociedade, onde a gente descreve, né, com mais detalhes esse histórico brasileiro, a gente discute aspectos relacionados a aspectos metodológicos relacionados ao estudo de cercárias, e apresentar uma chave, né, de identificação de tipos cercarianos, é uma chave pictórica, e é uma literatura que eu considero pode ser útil, né, para as pessoas que têm interesse nessa área de estudo. Aqui na UFMG, né, desde, né, a minha iniciação científica, mestrado, doutorado, né, sob orientação do professor Alan Lano de Mello, a gente tem trabalhado nessa abordagem inicialmente experimental de ciclos biológicos, né, através de estudos, né, para cada par, né, cercária e adulta. Foram realizados estudos de infecção experimental em laboratório, estudos, né, na maioria das vezes, tentativa e erro, e obtivemos alguns sucessos. A maior parte dessas cercárias, né, desses ciclos, foram elucidados pela primeira vez aqui no Brasil, muitas inéditas no contexto global. E, então, nós temos a situação, né, 46 espécies a gente conhece no ciclo biológico. Aparentemente, isso demonstra, né, um certo conhecimento, né, além do Schistosoma e Manzoni e da Facíola hepática, né, a gente conhece o ciclo de outras, mais de 40 espécies. Contudo, quando a gente avalia a fauna de trematóide que já foi reportada em hospedeiros vertebrados aqui no país, né, mais de 700 espécies, a gente vê que a maior parte das espécies, né, mais de 90% brasileiros, nós não conhecemos o ciclo biológico, quem é o molusco transmissor, né, como que é o padrão de ciclo biológico desses parasitas. É uma grande lacuna a ser preenchida. E com isso a gente chega, né, na fase 3, né, que trata do uso de dados moleculares, né, de sequências moleculares no estudo de larvas de trematóides. Existem várias vantagens, como a rapidez, o potencial de identificação de espécies crípticas, mas o mais importante para nós aqui é a identificação de estágio larval, né? De certa maneira, a gente não dependeria mais da obtenção do estágio adulto para a identificação, né, de uma cercária. Né, soma-se a isso o fato de que nos últimos anos, né, nas últimas décadas, a partir de meados da década de 90, vários estudos, né, a maior parte dos estudos tem produzido informações moleculares sobre diferentes espécies de trematóides, né, em diferentes partes do mundo, principalmente na América do Norte e na Europa. Então, a gente já tem um banco de dados crescente, né, de informações moleculares. E parte dessa informação moleculares, né, como nessa, né, vem sendo utilizado para estudo de ciclos biológicos, para estabelecimento de link, né, entre larvas e adultos. Caindo, então, na situação do Brasil, né, com relação aos dados moleculares, a gente sabe que os dados são escassos. Para se ter uma ideia, até 2012, nós tínhamos sequências de 3 espécies de trematóides, né, obtidas aqui no Brasil. Nesse mapa, ilustra também essa carência de estudos, né, para representantes da superfamília Diplostomoideia, né, uma família muito diversa aqui na América do Sul, mas os dados de sequência é bastante escasso. E a situação é verificada para as outras superfamílias de trematóides. A boa notícia que eu trago para vocês é que nos últimos 3 anos, né, a maioria dos trabalhos envolvendo trematóides tem utilizado dados moleculares, né, os diferentes grupos aqui do Brasil. Eu não vou citar nomes para não correr o risco, né, em delicadeza de esquecer de alguém, mas fato é que a maioria dos estudos atualmente tem associado o dado morfológico com informações moleculares, e isso é muito bom. Mas nós ainda não estamos numa situação confortável, vamos dizer assim, em termos de identificação de estágios larvais. Um exemplo disso, né, é uma cercária da família Schistosomatidae, gênero Tricobiliacea, né, foi encontrada aqui em Minas Gerais, né, em Fisa, exemplar do gênero Fisa. Molecular, né, simplesmente o estudo molecular, demonstrou que trata-se de uma espécie do gênero Tricobiliacea. Este é o principal gênero envolvido, né, em dermatite cercariana, né, na América do Norte e na Europa, mas nós não conseguimos chegar à identificação específica, porque falta, né, a sequência do parásito adulto. Provavelmente é uma espécie neotropical.
às vezes, né, a gente não consegue chegar nem mesmo no gênero. Né? Esse é um outro exemplo, onde nós temos 3 cercárias morfologicamente identificadas como pertencentes à família Espiroquiidae, né? São parasitos sanguíneos de quirônios, mas no nosso estudo molecular, né, não consegue chegar nem mesmo no gênero. Então, fica Espiroquiidae, SP1, SP2 e SP3. Neste caso aqui, nós temos 2 gêneros e 3 espécies para serem descritas, né? Aguardam o encontro do parasito adulto no hospedeiro definitivo. Bom, gente, então, a taxonomia integrativa, né, nesse foco de identificação de cercária, a gente está nessa situação. Né? A gente depende ainda da taxonomia clássica, da obtenção de parasitos adultos, seja por infecção natural ou experimental, e a produção de dados moleculares dessas espécies, né? A geração das primeiras sequências, referências para a nossa fauna de trematóides aqui no Brasil. Só assim a gente consegue a identificação específica, né? Fazer o link da cercária com o parasito adulto. É mais ou menos essa abordagem que a gente tem feito atualmente, né, aqui na UFMG. Esse é um exemplo do trabalho da estudante Jordana Assis, estudante de doutorado, onde, né, nós encontramos uma cercária do tipo monócima, muito comum, né, aqui na região metropolitana, é um parasito de bionfalário, mas, né, dados experimentais foram sem sucesso. Mais recentemente, nós tivemos acesso a um material de capivara, um trematóide muito comum, chamado Hippocreps hippocreps, e aí agora sim, né, a obtenção de sequências do adulto com a cercária, a gente conseguiu, dessa maneira, fazer o link e aí apresentar novas informações sobre esse parasito de animal silvestre, e, além disso, colocar, né, essa espécie num cenário filogenético, né, em relação aos outros membros da família. Né? Essa é uma coisa importante. Um outro exemplo seria a cercária macrogranulosa. Né? Quem trabalha com bionfalária sempre, né, vai encontrar essa cercária em algum momento. É uma cercária extremamente comum. Pela morfologia, a gente não fazia a mínima ideia de quem era essa cercária. Dados experimentais também sem sucesso, mas o dado molecular, né, demonstrou, né, um agrupamento com espécies do gênero Rhopalias, são parasitos de marsupiais, né, de gambás, né? E, através desse estudo molecular, então, a gente consegue trazer novas informações. Né? A gente consegue propor, né, um ciclo biológico. Né? Agora, a gente já sabe que o ciclo biológico envolve, né, anfíbios, né? Nós encontramos metacercárias de anfíbios, envolve, né, as bionfalárias, temos aí um marsupial, né, com hospedeiro definitivo. Seria um ciclo muito difícil de ser elucidado, né, de maneira experimental, e agora a parte molecular, né, vem ajudando. Esse trabalho, especificamente, né, da estudante Danimar Lopes Hernandes, estudante de doutorado também. Por fim, né, um trematóide de serpente. Né, é uma cercária, um chifídeo cercário encontrado em Fisa. A morfologia não trazia nenhuma informação, mas o dado molecular, né, agrupou essa cercária no clado da família Reniferidae, que são parasitos da cavidade oral de serpentes. Né? Então, aqui a gente pensa como fechar um ciclo experimental de um parasito de serpente em condições de laboratório. É, né? Algo muito difícil. Né? E aqui a biologia molecular, né, traz aqui uma informação, mas a gente ainda depende da obtenção de adulto para se chegar à identificação específica. E, por fim, né, a gente traz aqui essa ideia, então, de taxonomia integrativa, né, que é a associação, né, de dados morfológicos, dados moleculares, mas não só exclusivamente isso, né? Dados de biologia, reprodução, morfologia, e, no nosso caso aqui, dados de ciclo biológico. Essa é uma revisão de Basso e Fulan, onde ela demonstra a proporção de espécies novas de trematóides descritas aqui em amarelo, em comparação com ciclos biológicos, né, conhecidos. É muito menor, né? A gente sabe muito pouco. E a proposta, né, seria, no futuro, quem sabe, né, as novas espécies descritas incluíssem também dados de estágios larvais, dados de ciclo biológico, deixaria as descrições mais completas. Bom, gente, com relação aos trematóides, né, nessa abordagem taxonômica integrativa, né, os desafios são muitos. O nosso maior desafio atual chama-se Covid-19.
né? As nossas atividades estão todas paradas por enquanto, mas é um trabalho, eu diria, de equipe, um trabalho de formiguinha. Eu apresento para vocês a nossa equipe aqui da UFMG. Nós temos um laboratório que essencialmente trabalha com trematóides, vários estudantes de graduação, pós-graduação, temos pós-doc também, né, o próprio Felipe Alves. Temos, né, colaboradores nacionais aqui nos ajudando nessa caminhada, nesse trabalho, né, diferentes instituições, né, aqui do nosso país, e colaboradores internacionais que têm nos dado um grande suporte científico nas nossas atividades. Eu finalizo a minha apresentação, né, com essa imagem aqui da Lagoa da Pampulha, onde nós temos um complexo arquitetônico, né, que é um patrimônio, né, da humanidade, mas no local esse onde, né, muitas dessas interações que foram aqui apresentadas foram encontradas. Né, então, agradeço a atenção, né, e passo para o professor José Roberto. Professor Hudson, parabéns pela brilhante exposição, mostrando os avanços que nós temos, a comunidade brasileira, na área de taxonomia de homínidos, em particular no trematóides. Muito obrigado pela brilhante apresentação. Passaria a palavra agora ao Dr. Felipe Vieira Alves, que também é da UFMG. O tema que ele vai nos apresentar seria a importância da taxonomia integrativa, estudo desses cestóides em peixes neotropicais. Desde já, em nome da sociedade, agradeço a participação do Dr. Felipe. Seja à vontade. Obrigado, professor José Roberto. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da Sociedade Brasileira de Parasitologia para bater esse papo aqui com os colegas, né? Queria dizer que é um prazer dividir esse espaço virtual com dois grandes amigos que a parasitologia me deu, né? O professor Felipe Bisaggio, que é um colega de longa data, desde os tempos de UFJF, depois lá na Rural do Rio de Janeiro, e agora no UFMG a gente se encontra novamente. E o professor Hudson, que atualmente é o meu supervisor da residência pós-doutoral no Departamento de Parasitologia da UFMG. E eu ficarei satisfeito se vocês saírem dessa apresentação entendendo um pouco mais sobre a importância da taxonomia integrativa no estudo dos cestoides, principalmente o grupo que eu trabalhei no doutorado, que eu vou falar mais especificamente dele, que são parasitos de peixes neotropicais. Então, a gente tem essa ideia, né, os parasitos sempre como vilões. O termo parasita, ele tem uma conotação muito negativa, né? É associado ao sujeito preguiçoso, à exploração. E a gente sabe, o filme que ganhou o Oscar esse ano, né, o Parasite, que não vai melhorar em nada a reputação dos parasitos. Mas, gente, vocês têm que entender que os parasitos, eles são parte integral dos nossos ecossistemas, tá? O que eles fazem? Eles podem regular a dinâmica populacional dos hospedeiros, alteram o comportamento, alteram a reprodução, alteram diversas características da biologia dos seus hospedeiros. E eles excedem em até 2 vezes o número de seus hospedeiros. Então, eles também são importantes em termos de biomassa, em termos de fluxo de energia nas cadeias tróficas. Aqui, só para vocês verem essa tabela, com os principais grupos de hominídeos parasitos e seus respectivos hospedeiros, nós temos que o número de parasitas é muito maior, né? Quase chegando aí a 2 vezes. E como que a gente pode enxergar, né, os parasitos dentro de toda a biodiversidade que a gente tem, né? Existem diferentes níveis de complexidade onde a gente pode enxergar esses parasitos, desde os indivíduos, que são a unidade da seleção natural, até os processos globais que ocorrem na biosfera. Com os indivíduos, a gente tem a percepção visual, a gente consegue ver esses organismos, mas na taxonomia a gente trabalha principalmente com as espécies e seus níveis taxonômicos superiores, né? É com a taxonomia que a gente consegue, por exemplo, descrever, a gente consegue nomear e a gente consegue organizar em pacotes toda essa informação, né? Então, a gente usa hipóteses
sobre a validade dessas entidades naturais. E a taxonomia integrativa é muito simples, né? É você utilizar de diferentes estratégias para aumentar, para fortalecer as nossas hipóteses quanto à validade dos táxons e também do entendimento da história evolutiva desses organismos. Com os cestoides, a gente tem feito dessa forma, né? Trabalhando com a morfologia, que na taxonomia clássica, né, sempre foi utilizada, com dados também ultraestruturais, principalmente utilizando de microscopia eletrônica de varredura, porque os cestoides, né, eles possuem microtríquias, é uma característica específica dos cestoides, e a gente precisa estudar esses tipos. E, é claro, atualmente nós estamos utilizando o sequenciamento molecular. E todo esse conhecimento de base, ele pode ser aplicado, né, em diversas outras disciplinas, como na ecologia e em análises mais aplicadas de bioestatística. E na taxonomia integrativa, creio eu que sirva para vários outros grupos, né? É importante a gente trabalhar sempre com um fragmento testemunho. Por quê? Vamos supor que surge uma dúvida numa sequência que você tem no GenBank, nós sabemos que existe muita informação errada nesse banco de dados, e nós podemos ir na coleção mitológica, onde foi depositado esse voucher, né, esse fragmento testemunho, e analisar o material. Então, isso aumenta a reproducibilidade do nosso trabalho de taxonomia. Com os cestoides é fácil, porque os cestoides eles são uma repetição de proglótides idênticas, né? Então a gente corta uma porção posterior, sequencia e mantém o restante para fazer as análises morfológicas. Porém, né, sem dinheiro a gente não consegue fazer estudos mais robustos em termos globais. E foi isso que essas duas pesquisadoras conseguiram, a doutora Janine Kaira e a doutora Kirsten, são duas pesquisadoras norte-americanas. Elas obtiveram financiamento do National Science Foundation para conhecer a diversidade de cestoides parasitos de vertebrados, de todas as classes de vertebrados. Então, elas recrutaram especialistas no mundo todo e conseguiram fazer coletas, né, em praticamente todos os biomas, tá, do planeta. E desse projeto se resultou 950 espécies sequenciadas e até 4 genes, tá, dentre genes nucleares e genes mitocondriais. Durante esse projeto foram produzidos vários artigos, né, aqui tem alguns exemplos só, e todos esses trabalhos eles combinaram a morfologia com o DNA. Tá? Então, a gente tem, num trabalho de 94, que foi baseado apenas na taxonomia morfológica, existiam 14 ordens consideradas válidas dentro dos cestoides. Tá? Atualmente, já existem 19 ordens. Diversas dessas ordens foram subdivididas até chegar a esse número que nós temos hoje. E esse trabalho ele é uma compilação de tudo isso que foi publicado aos poucos e está acesso free na internet, vocês podem conseguir aí na web. E uma das principais mudanças na taxonomia, na sistemática dos cestoides, eu sei que temos muitos professores e alunos aqui assistindo, e talvez as mudanças elas demorem a chegar, né, nos livros didáticos, foi a supressão da ordem Pseudophyllidea. Essa ordem não existe mais. Essa ordem foi dividida em duas outras, os Diphyllobotrydia e os Botrocephalidia. E como que foi essa divisão? Né? Através de dados moleculares, de genes ribossomais, viu-se que os grupos dentro de Pseudophyllidea não formam um clado natural, né? Eles estão agrupados em diferentes clados, mas não só pela biologia molecular. Também pela morfologia existem características que separam esses dois grupos e também pelo espectro de hospedeiros. Né? Os Diphyllobotrydes, que são esses com potencial zoonótico, eles são parasitos de tetrápodes, né? E os Botrocephalídeos são parasitos majoritariamente de peixes teleósteos. Em casos raros, tem infecções em anfíbios. Falando especificamente desse grupo com importância zoonótica, esse trabalho de 2017, combinando dados morfológicos e de genes mitocondriais e nucleares, percebeu-se que
os cestoides, parasitas do homem, eles tiveram múltiplas rotas de infecção. Então, surgiu uma rota de infecção aqui, com espirometra, outra aqui embaixo, e por aí vai. E aqueles difilobotrídeos, as grandes tênias, né, que antigamente eles eram pertencentes só ao gênero Difilobotrium, hoje em dia é subdividido em outros gêneros. E aquelas com maior importância zoonótica, como, por exemplo, o Difilobotrium latum, hoje em dia pertence ao gênero de Botrocéfalos. Então, houve uma modificação aí também na sistemática. Agora, mais especificamente no grupo que eu trabalhei, né, eu trabalhei no doutorado com os protocefalídeos, eles pertencem a essa ordem chamada Oncoprotocefalidia. Eles são parasitos, primariamente, de peixes teleósteos, mas existem algumas espécies que parasitam anfíbios e répteis, e apenas uma espécie parasita um mamífero. A partir do sequenciamento desses genes nucleares, percebeu-se que eles formam um clado natural aqui, fortemente suportado, com alguns membros da antiga ordem Tetrafilídea, que, inclusive, já é uma ordem que já foi subdividida. Esses organismos com ganchos no escólex, tá? Pertencentes à família Oncobotridae. E estes são parasitas de peixes elasmobrânquios, né? As raias e tubarões. Porém, ainda eu fico um pouco relutante, mas a gente já utiliza essa nomenclatura desse Oncoprotocefalídeo, mas nós não temos características morfológicas que corroborem essa associação. Então, nós estamos ainda em busca dessas características. Os protocefalídeos, creio eu que vocês não têm familiaridade com o grupo, vou apresentar rapidamente alguns aspectos principais. Tá? Eles são cestoides com 4 ventosas, o átrio genital ele é lateral e existe um poro uterino ventral. Aqui só apresentando, né, algumas fotos que eu tirei durante o doutorado de microscopia eletrônica de varredura, mostrando a diversidade de escólex no grupo. Eles têm distribuição mundial, mas a maior parte dos gêneros em peixe se concentra na América do Sul. E existem na nossa região 102 espécies válidas, o que corresponde a 32% dessa diversidade global. E a maioria desses parasitos, eles infectam peixes siluriformes, né, os bagres, os peixes de couro. E foi principalmente esse grupo que eu foquei de hospedeiro. Existe, historicamente, a ideia desses parasitos terem alta especificidade, ou seja, geralmente uma espécie ela parasita apenas um hospedeiro. Porém, ainda os estudos são muito incipientes, né? Apenas 4% do potencial de hospedeiros foi explorado na região. Aí, o que acontece? Eu separei 2 características aqui que, tradicionalmente, na taxonomia, na sistemática morfológica, foram utilizados para as classificações, que é a morfologia do escólex, tá? E a disposição dos órgãos internos em relação à musculatura longitudinal, né? Se eles são medulares ou corticais. E aí a minha pergunta, será que essas características elas refletem a história evolutiva do grupo ou são apomorfias que surgiram independentemente entre diversos grupos de protocefalídeos? Então, nesse trabalho, nós percebemos que espécies que pertencem à mesma subfamília, ou seja, elas têm a mesma organização dos órgãos internos e que também possuem escólex com ventosas biloculadas, agruparam em clados diferentes. Nós temos aqui um agrupamento, outro agrupamento aqui e outro mais embaixo, a partir do sequenciamento do 28S. Tá? Então, o que isso nos diz? Que o surgimento das ventosas biloculadas ocorreu várias vezes. Então, essa característica ela pode ser um sinal de alguma homoplasia e a gente deve utilizar com muito cuidado nas diagnoses ao nível genérico. Da mesma forma, a classificação das subfamílias, elas são artificiais. Aqui nessa árvore a gente vê claramente que elas não formam clados naturais. Cada subfamília está espalhada na árvore de forma aleatória. Então, essa classificação de subfamílias, baseado nessa disposição dos órgãos, nós já estamos abolindo dessa classificação dos protocefalídeos. Mas, em contraponto, nós temos características relativas à morfologia
das proglótides como tendo um sinal filogenético. Então, por exemplo, nesse gênero, nesses grupos, né, que nós trabalhamos nos grandes bagres, nós vimos que a morfologia da bolsa do cirro ela é importante. Nós conseguimos separar esses dois grupos que são filogeneticamente distintos, né? Nesse outro trabalho que nós acabamos de submeter, inclusive, nós trabalhamos com cestóides dos pequenos bagres e nós encontramos um novo clado aqui, que provavelmente é um novo gênero, onde esses organismos são caracterizados por apresentar uma enorme glândula de Mehlis, isso aqui a gente nunca viu na literatura para os protocefalídeos, tá? E a vagina sempre anterior à bolsa do cirro. Então, a gente já tem uma caracterização morfológica importante. E aí, dentro desse grupo, nós encontramos indivíduos com ventosas biloculadas e com ventosas uniloculadas, algo também que não havia sido reportado na literatura. Então, dentro do mesmo gênero, existe uma grande plasticidade fenotípica. Outra informação importante que a gente traz com esse trabalho é que esses parasitas não são tão específicos assim, tá? Esse gênero, por exemplo, nós encontramos em peixes de 3 famílias diferentes, dentro dos siluriformes, né? Algo que também é pouco reportado na literatura. Porém, nem tudo são flores, né? A gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Por exemplo, o gene que a gente utiliza principalmente, e o que tem mais dados no GenBank comparativos, o 28S, ele apresenta muito pouco sinal filogenético quando a gente está trabalhando com níveis hierárquicos, taxonômicos superiores, né? Pode ser até de gêneros, subfamílias e famílias. Então, a gente ainda tem que analisar e começar a trabalhar com outros genes também. Na morfologia, obviamente, a gente tem que encontrar novos caracteres que reflitam a evolução desses grupos, né? Que ainda falta ser encontrado. E, em relação à biologia, nós vimos o professor Hudson apresentando grandes avanços aí em termos de ciclo de vida. Para os protocefalídeos da região neotropical, nós não temos nenhum ciclo de vida completamente elucidado. Então, há muito o que se fazer ainda. E sem falar em algumas outras características que podem ser utilizadas. O Felipe Bisaggio vai falar melhor sobre isso. A taxonomia integrativa ela permite você usar diferentes estratégias, não tem limites para isso, e nós ainda precisamos começar, né, a implementar novas estratégias. Bom, eu gostaria de agradecer aos colegas do Laboratório de Parasitologia de Peixes da Universidade Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica, me acompanharam durante os 4 anos do doutorado, né, inclusive durante as coletas. Não posso deixar de agradecer o pessoal do Laboratório de Omitologia, lá de České Budějovice, na República Tcheca, onde eu fiz parte do meu doutorado e um curto pós-doutorado. O doutor Alain Deschambrier, que foi, digamos assim, o meu mentor na questão da morfologia dos cestoides protocefalídeos. Se vocês procurarem na literatura, 80% dos trabalhos taxonômicos do grupo foi feito por esse senhor. Então, eu devo muito a ele todos os ensinamentos da taxonomia morfológica. Claro, não podemos deixar de agradecer as entidades de fomento que financiam as nossas pesquisas e também os membros do meu atual laboratório, né, do Laboratório de Biologia de Tremátoda, que abriram as portas para mim no ano passado, sempre muito receptivos, e onde nós mantemos discussões saudáveis e produtivas sobre a diversidade parasitária. Bom, era isso que eu queria falar, né? O tempo é meio curto, mas espero que vocês tenham entendido e gostado, e depois estou aberto a perguntas. Muito obrigado. Talvez, doutor Felipe, nós é que devemos agradecer a sua brilhante apresentação e as possibilidades que são apresentadas em função da sua linha de pesquisa. Muito obrigado. Obrigado. Passaria a palavra agora ao doutor Felipe Bisaggio Pereira, para que possa fazer também a sua
Primeiramente, boa tarde a todos que nos assistem, que nos ouvem. Boa tarde aos aqui presentes nessa live da Sociedade Brasileira de Parasitologia, aos meus colegas aqui de seminário. Eu gostaria de agradecer em primeira mão esse convite, porque é realmente sempre muito prazeroso para mim poder falar da taxonomia, que geralmente é um assunto, de certa forma, negligenciado, né, dentro da ciência, talvez um pouco maçante para alguns, mas a gente trazer essa nova roupagem, né, que é a taxonomia integrativa, que nem é tão nova assim, eu vou falar sobre isso, é realmente bastante prazeroso para mim. Então, nesse sentido, eu agradeço bastante esse convite e o espaço que está sendo aberto aqui para a gente poder falar sobre o assunto, né? Então, a minha ideia principal aqui, nessa pequena palestra, é focar em 2 pontos, 2 perguntas. Primeiro, taxonomia integrativa, ela é algo recente? Porque tem se falado muito na taxonomia integrativa hoje em dia, né? Mas será que ela de fato é recente? Outro ponto, né? A taxonomia integrativa no estudo dos nematóides parasitos é uma revolução de fato? Essa é a grande pergunta aqui dessa apresentação. Eu acho que é uma revolução, mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês ao final da minha apresentação também. Então, eu gosto muito de iniciar, né, esse papo aqui falando um pouco, né, que a relação do parasitologista taxonomista com seu objeto de estudo é a mesma que um chefe de cozinha tem com a sua comida. Em que sentido? Né? Um chefe de cozinha renomado, né, ele respeita muito os ingredientes que ele utiliza, ele respeita a história por trás daqueles ingredientes, né, ele respeita muito a composição daquele prato, a harmonização, e o taxonomista faz a mesma coisa. Eu coloquei aqui a foto do Dr. Lauro Travassos, que foi um dos maiores taxonomistas que a gente teve na história do nosso país, né, e do mundo até, né, que o taxonomista ele tem que ter também um respeito pela história da taxonomia. Ele tem que ter um respeito pelo objeto de estudo que ele está estudando. No sentido de quê? De utilizar técnicas para preservar esse parasito, no caso, né, de uma maneira que a morfologia dele fique íntegra, né, usar técnicas de processamento que ele possa, de fato, avaliar a real morfologia, né? E não é só porque ele está fazendo sequenciamento genético que ele deve negligenciar toda a história sistemática por trás de um táxon, né? Então, existe esse respeito, a gente tem que respeitar essa história, né? Porque ela é, de fato, muito importante. Então, visto isso, a gente passa para o conceito da taxonomia integrativa, que, como meus colegas já falaram de forma brilhante, né, não é somente você aliar análises morfológicas com caracterização genética. Vai um pouco além disso, né, no sentido de quê? De você explorar a especificidade parasitária que um determinado parasito apresenta, né, principalmente em nematóide, que é um filo muito diverso, né? Não só os de vida livre, mas os parasitos também são muito diversos. Metade dessa diversidade, né, é atribuída aos organismos parasitos. Você também utiliza ferramentas de biogeografia, né, dos hospedeiros, principalmente, nessa taxonomia integrativa, e das características biológicas, como o Hudson falou, dos ciclos de vida, etc. Só que eu me arrisco aí um pouco além disso também. Na verdade, a taxonomia integrativa não tem limite de ferramenta que você pode utilizar para realizá-la, no caso. Então, você utiliza ferramentas da matemática, ferramentas da informática, da bioinformática, não tem limite. Se você for na definição de taxonomia integrativa, o que é, ela não te delimita a determinadas ferramentas, né? E eu vou mostrar isso um pouco ao longo da apresentação, falando um pouco da experiência que eu tenho estudando essa taxonomia integrativa lá desde 2011. Né? E para que ela serve? Qual que é a busca, nós que estamos estudando a taxonomia integrativa aplicada aos nematóides parasitos? A gente quer saber o quê? A gente quer saber justamente como que isso aqui chegou nisso. Ou seja, como que esse ancestral, né, ele acabou se irradiando, se diversificando nesses grupos e como é que essa história evolutiva se deu. Né? Essa é a minha pergunta pessoal, ultimamente, né, nas minhas pesquisas, de alguns ramos das minhas pesquisas. Né? Então, eu quero saber também como que isso aqui, porque essa aqui é uma das primeiras filogenias propostas para nematóide parasito, tá?
como que isso aqui com base morfológica, né, chegou, então, nesse cladograma, nessa árvore filogenética altamente complexa que a gente tem hoje em dia, com base, né, em sequências genéticas. Eu quero saber por que disso aqui. Eu quero explorar isso aqui. Tá? Não só nos grupos mais abrangentes, como também, né, nos grupos mais internos dentro dessa árvore filogenética. Então, essa é a grande questão da taxonomia integrativa, o dilema dela. Né? Então, será que a taxonomia é, de fato, algo recente, integrativa? Né? A gente está fazendo só a partir aí dos anos 2000, 2010 para cá, em nematóides parasitos? Bem, eu apresento para vocês essa publicação. Essa aqui é a edição mais nova, de 2009, mas a original foi publicada em 1974, né? Que são as chaves para a identificação dos nematóides parasitos invertebrados, que, para quem quer identificar nematóide parasita, tem que usar essa chave. Para chegar a nível genérico, pelo menos, use essa chave. Né? É uma bíblia, assim, para quem estuda a taxonomia dos nematóides parasitos. Então, lá em 74, os autores já começavam a lançar a mão, por exemplo, da especificidade parasitária, para colocar dentro da chave, como definição, como diagnóstico de alguns grupos. Parasitos somente em anfíbios. E de uma forma mais tímida, vamos dizer assim, também alguns padrões da geografia. Normalmente parasitos em peixes da região tropical, por exemplo, de água doce. Então, aqui já começa a acontecer, sim, de fato, uma taxonomia integrativa, porque você não está falando só de morfologia lá. Né? E durante o processo de estudo que a gente vem fazendo, que a gente vem desenvolvendo, né? Quando a gente estava trabalhando para escrever esse trabalho aqui, que justamente visava tentar resolver um impasse taxonômico entre duas famílias que são parasitos em peixe, que é a família Anisakidae, que envolve algumas espécies até de importância zoonótica, e a família Rhaphidascharididae. Alguns autores consideravam essas duas famílias a mesma coisa, né, ou sinonímia, e outros consideravam essas famílias separadas. Né? E a diagnose morfológica era bastante confusa. A gente também estudou um pouco das variações morfológicas, né, em populações diferentes de uma mesma espécie do gênero Rhaphidascharides e a estrutura genética dessas populações, para ver se, de fato, essas variações eram intra- ou interespecíficas. Né? Aqui a gente conseguiu chegar, né, a estipular, né, alguns pontos, algumas sinapomorfias aqui, que estão representadas pelas letras, né, que definem alguns clados. E a gente viu que, de fato, ambas famílias são separadas e válidas. Né? Então, durante todo esse processo, eu me deparei com um trabalho lá de 1991, de um finlandês chamado Peter Fagerholm, que ele utilizava, né, o padrão de distribuição de papilas caudais que estão presentes na cauda dos nematóides machos, do sexo masculino, tá? E o número delas, para poder falar da importância sistemática, qual é a implicação sistemática dessas papilas, né, na taxonomia dos ascaridida, dos antigos ascaridida. Tá? Já lá em 1991, ele usou a microscopia eletrônica de varredura, que, de certa forma, era uma novidade na área da parasitologia. Além disso, ele usa informações do hospedeiro e tal, e ele faz um brilhante trabalho, é um trabalho prazeroso de você ler. Então, você vê que ele está buscando diversas ferramentas, mesmo que o DNA ali não era muito falado na época, ele já estava ali captando coisas diferentes para trazer, então, para essa sistemática, né, filogenética bastante morfológica desse caso, mas com alguns traços de história natural dos hospedeiros, né, análise de ultraestrutura, como o Felipe falou, né, pela microscopia eletrônica de varredura, e por aí vai. Um outro exemplo foi quando a gente estava fazendo esse trabalho aqui. Né? Qual foi a motivação da gente fazer esse trabalho? Existe uma família de oxiurídeos, dos antigos Oxiurida, né, que chama Pharingodonidae. Essa família é altamente diversa. Ela ocorre em diversos vertebrados. Né? Só que dentro dessa família tem um grupo de gêneros que ocorre somente em lagartos, distribuídos pelo mundo todo. E a definição desses gêneros, a diagnose desses gêneros é extremamente confusa. De alguns é quase que impossível. Então, um parece que é o outro, que parece que é o outro, e não tem uma chave que defina isso para a gente, né, que traga uma segurança para que a gente possa definir esses gêneros.
Então, o que a gente fez? Taxonomia integrativa. Pegamos alguns traços da história de vida dos hospedeiros, pegamos sequências genéticas de 2 genes, 2 marcadores dos parasitos, e desenvolvemos uma matriz morfológica para ver qual que era a importância desses caracteres morfológicos dentro da diagnose genérica desse grupo aqui. Então, a gente acabou chegando, né, encontrando algumas sinapomorfias e algumas autapomorfias até, mas isso é muito prematuro, porque a gente não consegue analisar todas as espécies, porque não tem dados para todas. Que eu vou falar mais à frente isso. Mas tive que estudar bastante para poder desenvolver, né, essa matriz morfológica. E estudando isso, eu também encontrei um outro trabalho que é fantástico, que é lá de 1989, de um grande parasitologista canadense, né? O Canadá, ele produz parasitologistas muito bons, né, na história, se a gente for ver. E um deles é o Martin Adamson. Né? O Martin Adamson, ele fez bastante coisa dentro da antiga ordem Oxyurida, porque isso mudou um pouco hoje em dia, por intermédio de estudos moleculares, mas nesse trabalho aqui é quase que uma monografia, ele vai dissertando acerca da evolução desses organismos, né, da sistemática, da taxonomia, baseado em vários artifícios, como, por exemplo, morfologia de ovo deles, o cariótipo. Então, não se falava em sequenciamento genético nessa época, né? Estava muito longe disso, mas ele já usava o cariótipo das células para poder discutir a sistemática desses grupos. História de vida, de hospedeiro, uma série de coisas. É um trabalho extenso, é realmente uma monografia. Então, ele faz cofilogenia dos parasitos hospedeiro. E ele faz, assim, eu acho muito interessante esse cladograma, né? Essa sistemática final que ele chegou, em que ele estipula várias características, né? A gente tem características sinapomórficas, que são aquelas compartilhadas por um grupo taxonômico, a gente tem características autapomórficas, que são aquelas que são exclusivas de um grupo apenas, e ele vai, se a gente reparar bem, é tudo escrito à mão, porque esse aqui é de 1989. Então, é uma taxonomia integrativa bem, vou dizer, old school, assim, né? É muito interessante. E é por isso que eu falo, a gente tem que respeitar, né, toda essa bagagem. Não é porque eu cheguei com a molecular hoje em dia, eu vou bagunçar essa sistemática simplesmente. O trabalho dele está errado. Não, tem muito valor, né? E aí eu passo para a segunda pergunta, que é, né, esse estudo taxonômico é de fato uma revolução? Bem, eu acho que sim. Eu vou mostrar 2 exemplos, porque a gente não tem muito tempo, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, o Hudson até tratou um pouco sobre isso, é que a gente é capaz de identificar a larva de forma acurada, com uma acurácia bem alta, né, com base na biologia molecular. Porque as larvas normalmente não vão fornecer para a gente caracteres morfológicos suficientes para a gente chegar à espécie ou a gênero. Né? É o que a gente faz um pouco nesse trabalho aqui. Na verdade, esse trabalho que também na época, eu estava considerando esse gênero dentro da família Lysactidae, foi antes de eu fazer o primeiro trabalho que eu mostrei para vocês, você vê como é que as coisas são dinâmicas, né? A taxonomia integrativa é bastante dinâmica. Então, eu estava estudando um gênero que chama Sterotiláceo, ocorrem muitas larvas, né, do Sterotiláceo em peixes que atuam como hospedeiro paratêmico no ciclo de vida. Né? E lá, desde 1970, o pessoal estava tentando classificar essas larvas. Larva do tipo 1, larva do tipo 2, larva do tipo... Só sei que, no final das contas, tinha até larva do tipo 15, do 1 ao 15. Então, ficava uma loucura. Ninguém entrava em consenso. Né? Alguns pesquisadores sequenciavam as larvas, mas propunham outros tipos larvais mais novos. Então, era uma bagunça isso. Então, o que a gente fez? Como a gente coletou muitas larvas de vários hospedeiros diferentes aqui do litoral do Brasil, né, a gente decidiu analisar será que existe algum caractere morfológico, ou alguns caracteres que, de fato, vão unir essas larvas. Então, a gente fez uma filogenia molecular, né, com base em ITS1 e também no COX-1 mitocondrial, e a gente descobriu que, de fato, alguns caracteres que estão desenhados aqui, não vou entrar em detalhes, mas eles são compartilhados, né, por grupos monofiléticos que foram formados aqui com base na genética, né, são bem suportados. Né? Então, foi bem interessante essa análise que a gente fez, né, essa metodologia integrativa que a gente usou.
né? E um outro exemplo que eu apresento para vocês, né, é que quando a gente estava estudando parasitos de um gênero chamado de cuculanos, né, parasitando peixes, esses aqui são os tucunarés, né, do gênero Cicla, a gente encontrou espécimes coletados na bacia amazônica, foi num rio do Pará, do estado do Pará, e uma outra espécie de cicla que a gente coletou num rio lá de Rondônia. Né? A gente reparou que essas espécies, essas duas populações eram idênticas morfologicamente. Só que as nossas espécies que a gente encontrou eram muito similares também ao Cuculanus tucunarensis, que já era uma espécie descrita, mas na bacia do Tocantins-Araguaia, também numa cicla. A única diferença morfológica de tudo que a gente encontrou foram em duas estruturas que são importantes para a taxonomia de fato, né, que são essas estruturas marcadas em vermelho, que é o poro excretor e isso aqui que é o deirídeo, que é uma estrutura sensitiva, sensorial. Tá? Então, os nossos espécimes apresentavam, né, essas estruturas muito mais posteriormente do que o Cuculanus tucunarense. Infelizmente, a gente não tinha dado molecular de Cuculanus tucunarense e a gente ficou naquela dúvida. Será que é uma espécie nova? Será que não é? Fizemos uma filogenia e as duas espécies, as duas populações que a gente analisou no nosso trabalho deram geneticamente muito próximas. Com base nisso, e utilizando um pouco da biogeografia aqui, da história geológica, da formação das bacias, a gente conseguiu sustentar a proposição da espécie nova, que a gente chamou de Cuculanus opisthoporus. Então, para mim, é de fato uma revolução, porque se eu tivesse só com a morfologia, eu não ia ter coragem de chegar e propor uma espécie nova. Tá? E, por último, né, um trabalho que está quase saindo do forno, eu estava esperando ele sair até antes dessa apresentação, mas como ele não saiu, não coloquei o título, é o que eu estou indo, que nós estamos indo, né? O pessoal que trabalha comigo, trabalha junto ali, a gente está indo um pouco mais além agora. A gente está usando bioestatística nesse trabalho. Além das informações de história de vida de hospedeiro, distribuição geográfica, né? Todas aquelas questões que eu já falei até aqui, né? Agora a gente está trazendo um pouco também de modelagem estatística. A gente está aplicando modelos estatísticos para ver quais fatores são os maiores fatores de influência, ou se de fato eles influenciam a biometria dos parasitos, de acordo com populações componentes diferentes. Né? A gente está utilizando também ferramentas de delimitação de espécies, então são ferramentas da bioinformática muito importantes, de informação que aquele marcador genético que a gente está usando traz dentro da filogenia. Então, quer dizer, taxonomia integrativa não tem limite. Se a gente tiver imaginação e bom senso científico, a gente não para. E a gente vai buscando todas aquelas ferramentas para poder dar subsídio às nossas proposições. Eu espero que em breve esse trabalho esteja disponível para que vocês possam conferir. Só que, apesar de não ter limite, a gente tem muita limitação, como já foi falado aqui. A grande limitação, duas grandes limitações que a gente tem primeiro, falta de dados morfológicos, na verdade, três. Falta de conhecimento da biologia desses parasitos, desses nematóides, que a gente praticamente é inexistente aqui no Brasil. Tá? A gente sabe muito pouco sobre isso. Falta de dados genéticos. E aí a gente tem um outro problema também, que é a identificação errônea de espécies que estão lá na base de dados genética, né? Como o Felipe falou. Então, é como se a gente tivesse uma estante, né, cheia de lacunas, faltando livros, e esses livros estivessem todos desorganizados, não seguissem uma ordem. Então, essa é a principal limitação que a gente tem hoje em dia, né? A gente, às vezes, busca lá algum trabalho sobre caracterização morfológica e não acha, não tem muitos detalhes morfológicos. Então, é um desafio, mas é um desafio bom para a gente, né? Essa equipe aqui, na verdade, não é uma equipe formal, mas são as pessoas que estão ali em contato direto, que a gente está em contato direto, sempre contribuindo, mandando material, porque ninguém trabalha sozinho, né? Não faz ciência sozinho, e principalmente também o taxonomista. O taxonomista precisa muito de fontes de materiais taxonômicos para a gente poder trabalhar. Então, fica aqui o meu agradecimento, né? Novamente, agradeço pelo espaço, deixo vocês com a pergunta lá da minha capa, para vocês pensarem se é ou não uma revolução essa taxonomia, se eu convenci ou não vocês, e a gente abre agora para a discussão. Muito obrigado e boa tarde.
Doutor Felipe, muito obrigado pela apresentação, pela brilhante apresentação. Existem as perguntas possam ser feitas agora. Eu vou aproveitar e fazer alguma leitura de comentários feitos pelos participantes, a quem desde já agradeço. Por exemplo, talvez o Felipe tenha comentado que fosse maçante, né? Taxonomia. Tá? Agora, existe um comentário que a pessoa, Luciano Alves dos Anjos, disse que ficaria horas escutando o tema. Eu acho que é exatamente isso. Tá? Eu acho que os três fizeram uma apresentação mostrando que a taxonomia é um tema bastante atual. Tá? E, no caso, você pode viajar bastante, pode ser uma situação de pensar exatamente o que pode ser feito, o que nós queremos. Eu acho que achei importante, enquanto as perguntas vão aparecer, achei importante alguns pontos que foram destacados por vocês. Primeiro, a questão do parasito, né? Como a maior parte, pelo menos eu faço parasitologia humana, ou médica, quando se fala em parasito, é exatamente aquela ideia. O parasito é o lado, vou chamar de lado negativo. Mas a gente tem que hoje entender que o parasito vai muito além disso. Além de ganhar prêmio, tem uma série de fatores que pode entender como é que funciona o parasito em relação qual é o seu papel em relação à vida de um modo mais geral. Por outro lado, eu achei importante também a referência às escolas de parasitologia, que eu tinha feito comentário anteriormente, quando mostrou a escola aqui de Manguinhos. Tá? Então, existem várias escolas, Manguinhos, Minas Gerais e outras, que fazem com muita precisão o estudo da eumitologia. É claro que esse estudo da mitologia, do ponto de vista da sistemática, ela tem menos ênfase na parte da parasitologia humana, por exemplo. É muito mais na parte da zoologia ou na parte na veterinária. Então, acho que seria, só para impor as perguntas, eu teria esses comentários. Então, vou aproveitar e fazer a única pergunta que chegou até agora foi do professor Hércules de Moura, amigo de longa data. Então, ele tinha feito duas perguntas. Agora, ele resumiu. Os estudos moleculares são feitos aí vai para os Filipes. Né? Felipe e para o próprio Hudson. Ele quer saber o seguinte: se fica difícil fazer estudos moleculares usando rolo de genoma de sequência. Se é difícil ou não é difícil. Professor Hércules, obrigado pela pergunta. A maior dificuldade é o financiamento para isso. Né? Sendo bem sincero, pelo menos para os trematólios, mas nos outros grupos também acredito que seja semelhante. Mas a situação no Brasil, o que a gente tem feito da parte molecular são pequenos fragmentos, né, mas que são informativos para identificação, para uma análise filogenética, eu diria, mais simples. Mas no exterior, né, nos Estados Unidos, na Europa, os estudos genômicos, né, os genomas mitocondriais, por exemplo, já se tornaram, assim, vamos dizer, uma rotina nos trabalhos de taxonomia. Então, aqui no Brasil, a gente está nesse passo um pouquinho atrás, né, nesses estudos genômicos envolvendo eumintos como um todo. Se Felipe quiserem complementar. Na China também, Hudson, pelo menos para a nematoda, a gente vê que o sequenciamento genômico mitocondrial também já é rotina lá nos laboratórios.
né, dentro dos Ascaridida, os antigos Ascaridida, a gente tem alguns trabalhos bastante relevantes que utilizam a análise genômica mitocondrial, inclusive unindo alguns marcadores nucleares também. Mas, de fato, a gente está, aqui no Brasil, a gente está engatinhando ainda nesse sentido por conta da falta de financiamento. Eu diria que é o caminho, né? Igual a gente falou, quanto mais informação a gente tiver, melhor, né? O Felipe falou, não tem limites, então você faz um whole genome, é muito melhor, né? Eu fiz até uma disciplina de NGS há pouco tempo, e aí lá na República Tcheca nós conseguimos sequenciar, a partir dessa plataforma Illumina, alguns protocefalídeos. E aí eu consegui apresentar o genoma mitocondrial completo nessa disciplina, e aí a professora falou, mas e o resto dos genes, né? Os genes nucleares? Eu falei, não sei. Enfim, assim, a gente está engateando ainda, é um mundo a ser descoberto, a ser estudado, né? Mas, igual eles falaram, o que existe é no exterior e principalmente relacionado ao genoma mitocondrial. Há uma pergunta do Luciano Alves dos Anjos. O fator financiamento da pesquisa tem sido um dos problemas encontrados nessa área de pesquisa? É a pergunta dele. Se alguém teria algo a mais a completar, além do que foi respondido pelo professor Hércules. Bom, Luciano, eu acredito que o financiamento para pesquisa atualmente no Brasil como um todo está um tanto quanto complicado. E para a área de taxonomia, eu diria que sempre foi mais complicado, né? Mas, de quando em vez, surgem alguns editais específicos para a área de taxonomia, né? Atualmente, né, nesse exato momento, nós temos um edital aberto, né, um edital Protax, para a área de taxonomia, né, um edital do CNPq. Então, surgem oportunidades. Agora, para a gente, na área de parasitologia, eu acho a grande estratégia fazer a taxonomia, mas associar essa taxonomia a alguma coisa talvez de importância médica, veterinária, tendo isso como pano de fundo, para entrar de alguma maneira mais competitiva, né, em outras áreas da parasitologia. Eu acho que o caminho é esse também. Luciano, posso admitir que às vezes eu perco um pouco do sono pensando nessa questão do financiamento para poder realizar as atividades que eu tenho planejada. Então, realmente, não é desanimador, não, porque quando a gente gosta do que a gente faz, né, a gente não vê muito problema nas coisas, a gente tenta resolver. Né? Mas é um pouco limitante, sim, porque às vezes a gente quer fazer determinadas coisas, só que a gente não tem condições. Mas isso, por um lado, é bom também, porque a gente começa a pensar em outra coisa diferente, em outra ferramenta, fica inventando moda, né? A taxonomia integrativa é isso, né? Mas, de fato, é um grande limitador, né? Esse problema do financiamento, principalmente, como o Hudson falou, para a taxonomia, né? Que a gente tem que ficar ali fazendo malabarismo, né? Chamando atenção para os grupos e tal, né? Importância médica e tal. É isso. Ô Luciano, eu ainda estou na fase assim de correr atrás das bolsas de pós-doc ainda, né? Não passei em concurso ainda, estou correndo atrás, né? Tentando. Então, assim, em termos de financiamento específico, eu nunca, né? Eu desconheço completamente a situação. O Hudson até tem mais experiência, já falou sobre isso, mas eu creio que com a situação difícil, o mais importante é a gente ter network, né? A gente ter um grupo de pesquisa, igual a gente vai para a República Tcheca, vai para a Suíça, tenta sempre, de alguma forma, combinar as especialidades de cada um e fazer trabalhos interessantes. Eu acho que o caminho agora seria ter network.
Vai continuar, Felipe? Não? Doutora Simone Cohen faz um seguinte comentário. Acho que o Felipe tocou bem um ponto muito importante, as classificações incorretas do banco. Por isso, a importância da abordagem morfológica também. Aí eu acho que o Felipe poderia falar um pouco dos hologenóforos, né, dos cestoides, né? Porque para nematóides isso não existe. Eu tenho depositado, mas acho que só eu que faço isso, né? Então acho que para cestoda isso é feito, né, cara? O espécime testemunho daquele que você sequenciou, né? Eu acho isso super importante, né? Porque é só dessa forma que a gente consegue saber o que o pesquisador depositou no GenBank, porque sempre quando a gente faz alguma filogenia, a gente vê algo estranho, né? Algumas sequências. Aí a gente vai checar, às vezes a sequência ela não tem uma publicação associada, não tem um voucher associado, então eu acho que isso serve para toda a área da odontologia e até mesmo todos os organismos, né, em geral, de você ter um voucher, esse hologenofor, que seria o mesmo espécime que você sequenciou, você utilizar para fazer o molecular, o voucher da molecular. Caso sejam espécimes muito pequenos, né, não dá para partir, porque com cestoides, pelo menos esses grupos que são polisóicos, a gente consegue fazer isso facilmente. Mas, por exemplo, um monogenético muito pequeno, né, os dactilogirides lá, nesse caso, existem os paragenóforos, né, que seriam depositar aquele material da mesma população que você sequenciou. Então, sim, existem alternativas, e eu acho que esse é um fator muito importante, que por isso que eu trouxe na apresentação, e que todos nós que trabalhamos com taxonomia de homínidos devemos seguir. Há uma pergunta de Eva Casas. Ela comenta o seguinte: adenocéfalos pacíficos. Ela gostaria de ter mais informações. Adenocéfalos pacíficos foi descrito como difilobótron, né? Antigamente, todos essas espécies com potencial zoonótico que são transmitidos através do consumo, né, para o humano, no caso, consumo de peixes crus ou mal cozidos, eles eram definidos dentro do gênero Diphilobothrium. E com o passar do uso dessas técnicas moleculares, viu-se que, de fato, são grupos independentes, pelo menos 3 clados ali independentes. E adenocéfalos pacíficos, né, é um deles. E essa espécie ela é interessante porque ela é endêmica da América do Sul, né? Ocorre na costa do Pacífico. E é muito comum no Peru, por exemplo, consumo de cebiche, né? Que as pessoas se tornam infectadas com essa parasitose. Na verdade, é a única espécie endêmica da América do Sul. O que nós temos de outros difilobotrídeos são importados, né? Minto. Tem um difilobótron também, agora é de botrocéfalos, né? Dendríticos no Chile, mas ainda tem muito que se estudar. Mas o adenocéfalos, ele é muito importante. Doutora Simone complementa a informação anterior, falando o seguinte, que os monogênia, ela também deposita. Cortou aqui a mensagem, mas imagino que seja isso. Perguntas, efetivamente, não existem, mas existe uma série de comentários demonstrando a qualidade da apresentação de vocês. Tá? Dr. Hércules sugere o seguinte, ele fala o seguinte: ânimo, vocês são bons embaixadores da taxonomia integrativa. Tá? Então, é isso. Então, o Hércules é uma ótima pessoa para fazer esse tipo de comentário, porque ele é aqui do Rio de Janeiro e está fora do país desde algum tempo.
está sendo feita uma pergunta. Tungsten, ao perceber diferença morfológica, onde havia uma pequena diferença no posicionamento do poro excretor do parasita, quais métodos são utilizados para determinar se essa diferença é grande o bastante para ser considerado uma nova espécie ou apenas uma variação entre indivíduos da mesma espécie? Está falando no caso do Cuculanus, né? Por sorte, antes de estudar esse material, eu havia estudado vários materiais, um estudo bastante extenso de Cuculanus parasitas em peixes marinhos, né? E eu vi, né, durante o levantamento bibliográfico do grupo, eu já havia estudado esse grupo antes, mas não com tanta profundidade. E aí eu fui a fundo mesmo, e eu comecei a perceber que a posição dessas estruturas, do Deirídeo, do poro excretor, elas, de fato, assumem uma importância taxonômica bem grande dentro do gênero. Então, em diversos trabalhos, na literatura me trouxe essas informações. Por quê? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem algumas estruturas que são seguras, que a gente pode, entre aspas, confiar para poder usar como diagnóstico, a gente tem uma bagunça morfológica dentro desse gênero. Tá? Esse gênero é complicado para estudar porque ele tem muitas espécies atribuídas, muitas espécies não são válidas, várias descrições taxonômicas são incompletas, então é bastante problemático. Aí, dentro dessa realidade, eu comecei a buscar o que era de fato, porque antes de eu propor uma espécie nova, eu penso muito, né? Eu vejo assim, será que vale a pena? O que é de fato mesmo válido da gente utilizar como característica taxonômica? Então, eu percebi que, de fato, poro excretor e Deirídeo, naquela amplitude de variação que eu tinha, porque em todos os espécimes que a gente analisou, o Deirídeo era posterior ao esôfago, não sei se você lembra da imagem lá, bem como o poro excretor. Isso, na verdade, em nematóide é raríssimo. É uma coisa que, de fato, me chamou a atenção. Mas eu também fiquei receoso de falar, realmente só isso aqui é suficiente para eu propor uma nova espécie. O que eu fiz? Eu fui lá na coleção mitológica, na Chioc, lá na Fiocruz, eu olhei os espécimes tipo, então é outra importância que a gente esqueceu de comentar aqui, que são as coleções, né, taxonômicas. Então eu fui lá, eu analisei os espécimes, eu olhei eles e eu vi que, de fato, essas estruturas nesses espécimes eram anteriores. Né? Não tinha como sequenciar esse material, não tinha como coletar Cuculanus tucunarensis, e aí eu resolvi, com base nos dados que a gente teve, com base nos resultados, né, que duas populações de rios diferentes, mas de uma mesma bacia, que tem uma história geológica muito próxima e evolutiva ali, tanto da fauna, da ictiofauna e provavelmente parasitológica também desses peixes, a gente resolveu propor essa espécie nova. Mas nada impede que alguém sequencie o Cuculanus tucunarensis no futuro e geneticamente eles sejam a mesma espécie. Né? Então, assim, a gente não sabe realmente. A falta de dados é um problema que todo dia a gente depara com isso. Né? Então, a gente realmente foi uma escolha pessoal, não tem jeito. Né? A gente resolveu propor e a espécie foi aceita. Né? Então, até que alguém refute, ela está lá. De comentar também sobre essa questão assim, de espécies novas, é uma coisa assim, que o taxonomista sempre ele está em busca, mas em termos de trematoda, a gente tem visto assim, que a importância do processo de fixação pode levar a algumas variações. Né? Se é um parasita específico, ele está em diferentes hospedeiros, né? Existe uma plasticidade fenotípica. Né? Então, essa identificação de espécies novas tem que ser baseada em número, né, significativo de exemplares e, quando possível, suportada por dados moleculares. Né?
que pelo menos em trematoda, assim, a plasticidade é muito grande, dependente de vários fatores. Então, é importante ter cuidado com isso. Perfeito comentário. Se vocês quiserem fazer algum outro comentário, que não tem nenhuma pergunta, mas queiram, se o Felipe quer fazer algum comentário, necessariamente fora do tema, que acrescente ao tema, já que vocês tiveram até pouco tempo para apresentar. Da minha parte, eu gostaria só de agradecer mesmo pelo espaço. Eu achei importante a gente discutir esse tema, né? E esse tema tem ganhado uma relevância nos últimos tempos, né? No Medtrop, a gente teve um tópico sobre isso. Então, esse ramo ali dentro da parasitologia está tendo uma importância. Ele sempre foi importante, mas é sempre bom a gente manter ele ali atualizado, trazer novidades. É difícil achar alguém que de fato é especialista em um grupo, na taxonomia de um grupo, porque isso demanda tempo, né? Assim, para eu me tornar um especialista, ainda vão, no mínimo, mais 20 anos aí, né? Eu ainda estou aprendendo muita coisa. Então, é importante a gente agradecer o espaço e discutir isso, né? É isso. Eu também gostaria... Não, pode ir, Felipe, por favor, por favor. Eu gostaria de agradecer mesmo o convite. Eu gosto muito de falar sobre os cestoides, apesar de ficar com a mão suando pra caramba aqui, mas é algo que eu gosto muito, que eu escolhi desde da graduação no laboratório da doutora Sueli de Souza Lima, lá na UFJF, que foi a nossa, né, primeira orientadora, né, Felipe? A gente compartilha essa história aí. E, realmente, a apresentação foi muito curta, eu queria falar mais coisa, eu queria falar da importância das coleções. A gente fez um trabalho que nós revisamos o material tipo do Giesing, lá no, né, século XIX, e redescrevemos esse material com base em novos espécimes e nos espécimes de coleção. Então, é de fato de suma importância a gente ter essa noção da taxonomia clássica morfológica, igual o Felipe falou, extremamente importante, mas tentar, tanto quanto possível, associar a diferentes tipos de informação, né? Muito obrigado pelo espaço. Apareceu um comentário. Desculpa, alguém pode falar. Bom, pessoal, eu também gostaria de agradecer, né, a Sociedade Brasileira de Parasitologia por essa oportunidade, da gente ter essa tarde aí falando um pouco de taxonomia integrativa na visão de 3 jovens pesquisadores. Somadas as nossas idades aqui, a gente passa só um pouquinho de 100 anos, né? Então, nós somos bem jovens, e eu acho que isso pode servir de estímulo para estudantes, para jovens, né? E taxonomia, eu diria que é vocação. Então, se você é jovem, se você gosta dessas coisas, gosta desse trabalho minucioso de taxonomia, né, corra atrás do seu objetivo, porque apesar das dificuldades, dos desafios, é algo que tem ganhado muita importância, né, atualmente, e eu acredito que a taxonomia integrativa, como foi comentado anteriormente, traz uma roupa nova a essa taxonomia, mas sempre respaldada, né, pelos trabalhos clássicos, né, que vêm sendo realizados aí há décadas, né, e a contribuição brasileira para a taxonomia de hominídeos é muito grande, né, e a gente precisa carregar essa bandeira aí por mais algumas décadas, né? E com isso eu gostaria de agradeço o professor José Roberto, professor Alverne, e também o professor Peralta e Ricardo Fujiwara, que tiveram a iniciativa de trazer esse tema, né, para a gente discutir aqui hoje, né? Obrigado. Antes de passar a palavra para o professor Alverne, apareceu um comentário. Precisa morrer. Temos problema com filho nosso comum. Uma ciência sobre isso. Professor, seu áudio ficou um pouco picado para mim, não sei se para os outros também. Eu não consegui escutar. Deixa eu ver. Ela diz o seguinte: temos problema com filodístomo. Melhorou o áudio ou não?
Então é isso. Algum comentário de vocês com relação a esse gênero? Ô, Hudson, eu acho que é para você, né? É um trematóide, né? É um gênero, né, de trematóide, parasita de peixes, com uma taxonomia um tanto quanto complexa. E, salvo me engano, assim, do ponto de vista de taxonomia integrativa, do ponto de vista de estudos moleculares, aqui no Brasil a gente não tem estudos ainda. Mas, né, os estudos já estão bem avançados na Europa, na América do Norte e também na Austrália, onde parece haver uma diversidade, né, dessas espécies desse gênero e dessa família, né, família Gorgoderidae. Mas aqui no Brasil, por enquanto, o que a gente tem são só dados morfológicos, né, e isso talvez esteja trazendo essa dificuldade, né, na identificação ou talvez na descrição de uma nova espécie. É isso, professor. Perfeito. Obrigado. Eu gostaria de fazer um comentário final. A questão do edital está, acho que foi o Hudson, né, comentou, que é um edital disponível. Efetivamente, essa área do conhecimento, taxonomia, ela foi discutida, ou seja, a necessidade de se investir nessa área foi durante um congresso de parasitologia algum tempo passado. Nessa época, apareceu um edital, algumas pessoas foram contempladas e agora parece que está sendo retomada a mesma linha, o que é ótimo. Então, se mostrou que, nesse período, houve um grande avanço do conhecimento. Então, mais uma vez, agradeço a participação de vocês e passaria a palavra ao professor Alverne. Bom, em nome da Sociedade Brasileira de Parasitologia, eu gostaria de agradecer ao Dr. Felipe Vieira, ao Dr. Felipe Pisaggio, ao Dr. Hudson, ao Dr. José Roberto por mediar, por coordenar essa mesa aqui. É uma satisfação muito grande ter pesquisadores e até jovens desse jeito, com tamanha competência, com apresentações tão brilhantes, né, animadoras. Foram várias notas aqui de parabéns aqui que vocês receberam. É um tema aqui que acho que bombou aqui também na nossa live, né? E eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês também, dos nossos outros ouvintes, nossos interlocutores, e dizer que a Sociedade Brasileira de Parasitologia está aberta a todos vocês. Junte-se a nós nesses esforços de trazer mais associados. Os nossos queridos aí palestrantes, por favor, divulguem a SBP entre os seus associados, tragam, né, os seus alunos, né, também para a sociedade. Vamos reforçar também essas nossas fronteiras, né, tornando essa parasitologia mais abrangente aqui pelo nosso país, né, pela América Latina. A gente tem recebido também colegas da América Latina falando conosco, assistindo os nossos eventos. E falar em eventos, eu gostaria de deixar também claro que esses eventos estão disponíveis no nosso canal do YouTube ou no próprio site da Sociedade Brasileira de Parasitologia. Todos eles, que já aconteceram até o momento, estão disponíveis, né? E quem tiver interesse dos nossos interlocutores, não deixem de procurar no chatzinho lá um linkzinho para quem tiver interesse, né, de ter um certificado de participação, né, como ouvinte. Façam lá o seu cadastrozinho, respondendo as perguntinhas lá. E, desde já, agradeço a atenção de todos vocês. E gostaria de pedir, se alguém tem mais alguma notinha, alguma coisa para falar no final. Doutor Zé Roberto. Eu, particularmente, gostaria de agradecer, principalmente a quem está assistindo, que gostaram muito, perguntas, e é bom que certamente existirão outros interessados no tema. Certamente essas palestras trarão novos interessados para estudar taxonomia em eumintos. Claro que existem algumas áreas que precisam ser bem estudadas. O tempo é limitado, mas deu uma boa ideia geral que há caminhos
a seguir à frente. Boa tarde. Muito obrigado, professor Zé Roberto. Muito obrigado, então, aos nossos palestrantes. É interessante lembrar também, mais uma vez, que aos nossos outros interlocutores, né, falem com seus alunos também, ajudem a divulgar a Sociedade Brasileira de Parasitologia. E, por último, gostaria de lembrar que o tema da nossa próxima semana vai ser malária, né? Então, não deixem, né, não deixem de estar, né, conectados mais uma vez. Vamos falar sobre malária na nossa próxima quinta-feira, às 16 horas. Esperamos contar com todos vocês aí também, tá bom? Muito obrigado, e agora, nesse momento, devido ao avançar das horas, a gente encerra, então, os trabalhos. Mais uma vez, muito obrigado aos nossos palestrantes. Sejam bem-vindos à SBP, todos vocês. Um grande abraço.